Action! Metendo o nariz no filme alheio. Action! Isso é aquecimento. Você com a minha musiquinha lá. Yes! Yes! Amigos do canal Faro Frame. Mais uma vez estamos aqui apresentando este programa. Um dos líderes de audiência do YouTube. Do Centro-Oeste Paulista. Eu acho que o Ibope está enganado. Mas enfim. Hoje falaremos de um filmaço chamado Sangue Negro. Cujo título original é There Will Be Blood. Você viu o drama que eu falei? Conta a história... Em português de Portugal, haverá sangue. Os caras são mais inteligentes. Melhor, né? Haverá sangue. Vai ter sangue, podia ser, né? Vai ter sangue, né? E conta a história do... Temos aqui o Daniel Plainview. Daniel Plainview, que é um entrepreneur da época, né? Ele está investindo em campos de petróleo, explorando petróleo, coisa e tal, e mostra todos os problemas, os desafios na sua vida pessoal e profissional, tentando extrair petróleo. Ele tem problema com o filho dele, né? Ele sofre um acidente, enfim, é um problema com a igreja e tal, e ele quer ganhar dinheiro, ele é um magnata do petróleo, né? E o filme conta essa história. Gustavo, você tem a palavra. Sim. É um filme excelente. Dizem que é o novo Cidadão Kane. Nessa questão de drama. Sim. Ele é um filme forte, é um filme que retrata bem essa questão da ganância humana, né? Que ele era um mineiro antes de ser um explorador de petróleo, né? Que ele até descobre ouro e tal, e depois ele começa a querer explorar poços de petróleo. E aí ele vai passando... Desde o momento que ele começa a explorar, de ser um cara mais humilde, até ele ser um multimilionário, mostra a vida dele em torno de uns 30 anos, mais ou menos, ali do final do século XIX para o XX, 1898, e termina em 1927. Mas não é uma história real, não, né? Não. É uma ficção. É baseado num livro, inclusive, né? Ele mostra esse cara como se fosse uma pessoa daquela época que explorava petróleo. E que mostra toda a ganância, né, dele, de ele já não acreditar em mais ninguém, de desconfiar de todo mundo. Ele é um tio Patinhas, assim, né? Ele só via o pior das pessoas. Ele fala isso no filme, eu vejo só o pior das pessoas. Né? E aí, assim, ele vai reagindo dessa maneira, né? Quem se aproxima dele, que ele percebe que quer passar a perna, ele manda embora. Ele manda embora, ele se livra. Então é um filme forte que mostra essa questão da ganância humana e mostra a relação também de falsos profetas, né? I'd like you to tell me that you were a false prophet and that God is a superstition. Eu acho é verdade, é uma crítica à religião. Eu acho que esse filme foi inspiração. Aqui eu estou pensando, para mim, ele inspirou o Diabo de Cada Dia. Porque o Diabo de Cada Dia também tem essa relação de ganância, poder, relação de igreja, né? Fiquei pensando comigo, não nas minhas fontes internas, digamos assim. E o que você tem de curiosidade para nós? Bom, esse filme, então, só passando aqui, ele é estrelado por Daniel Day-Lewis. Isso. Né? Ele interpreta o Daniel Plainview. Né? Aí nós temos o Paul Dano, que interpreta o Paul Sunday, e o Eli Sunday. Depois nós vamos mostrar algumas curiosidades a respeito disso também. Que são gêmeos, por isso são gêmeos. Né? Qual o nome dele? É Paul? Paul Dano. Paul Dano. Paul Dano. E aí Paul Dano, perdão. E aí tem o Ciaran Hinds, que é o Fletcher, que era o capataz, o braço direito ali do Daniel Plainview. E por fim nós temos o filho, que era o Dylan Freezer, que era o H.W. Plainview. Né? Eles não dão nome pro menino no filme. Né? H.W. Então esse é o elenco. Esse é o elenco, e o diretor é o Paul Thomas Anderson. Que também é um cara já rodado. Bem rodado, daqui a pouco a gente fala dele. Então esse filme ele é baseado num livro, que o título do livro é Oil, Petróleo. Esse é um livro escrito por Upton Sinclair, em 1927. Vocês podem pensar, nossa, mas é um livro velho. Mas ele retratava bem a dinâmica ali de como eram as pessoas, aquela casta de exploradores de petróleo, né? De pessoas que saíram do nada, que eram derrapados e se tornaram magnatas, né? E toda a escalada disso, né? Que também acontece na Califórnia, né? Eu estava pensando aqui na Corrida do Ouro, que também foi na Califórnia, né? Parte dela, né? Sim.
E o petróleo também. Começa na Califórnia. Sim. É curioso que esse livro, ele tem quase mais de 500 páginas, 528 páginas para ser mais exato. E o filme foi roteirizado com as 100 primeiras páginas, 100, 150 primeiras páginas. Ou seja, vamos cá entre nós, o cara falou, eu não vou ler as 500. E aí o filme ele teve 2 Oscars, né? Foi o melhor ator para o Daniel Day-Lewis e a melhor fotografia, que é uma fotografia bem bonita do filme. Ele é curioso que o filme ele aproveita bastante a luz natural, em momentos que está mais o sol nascendo, o sol poente. Ele é bem simples a questão de fotografia, tem planos bem abertos, né? Foi bom você falar da fotografia, Gustavo, então você me deu uma deixa aqui. Eu vi aqui que é o seguinte, o cinematógrafo desse filme é o tal do Robert Elswit. É o seguinte, o diretor Paul Thomas Anderson sempre trabalhou com esse cinematógrafo. Sim. Né? Ele fez, olha a lista de filme do cara, ó. O cara tem pouca pica, ó. Boogie Nights, Magnolia, Sim. Punch Drunk Love, que é com Adam Sandler, que é um filmaço legal. Magnolia é muito bonito. Magnolia e tal. Então o cara tem, né? Tem o tchan. E aí eu tava pensando assim, porra, mas o que faz um cinematógrafo? Em tese ele trabalha junto com o diretor, porque o diretor, tudo que você vê no filme vem da imaginação do diretor. Toda aquela cena do monstro que sobe, ou então do petróleo, não sei o quê, se a câmera tá por baixo, se a câmera tá por cima, enfim, tudo isso vem da... O diretor manda, né? Ele manda. Tem a galera que ajuda ele, mas é uma coisa do treinador de futebol. O treinador de futebol é responsável, vai ter os auxiliares, né? Mas assim, o diretor pensa e ele fala, olha, eu quero isso aqui. É possível? O cinematógrafo pensa, sim, não, tem uma sugestão melhor. E aí o cinematógrafo pensa, que lentes vou usar? Que luz vou usar? Como vai ser? E às vezes, Gustavo, o diretor ele não tem essa imaginação para todo o filme. Ele fala, a hora que entrar o herói, eu quero que... Mas tem cenas corriqueiras. Por isso que esse filme ganhou o Oscar de fotografia. Porque o cinematógrafo é um cara da confiança do Paul Anderson. Depois eu vou falar mais dele, porque tem uma cena importante que o cinematógrafo e toda a equipe teve que trabalhar muito. A gente vai chegar nela, tenho certeza que você vai levantar. Bom, eu passo a bola de volta para você. Daniel Day-Lewis, um ator espetacular. Nota Por 10. quê? Ele já ganhou 2 Oscars na vida. E aí você pensar, 2 Oscars? Também já ganhei. Né? No mundo do cinema existem um grupinho seleto de pessoas que ganharam 2 Oscars, atores, né? Quem faz parte desse grupo? É um grupo, grupo de 9 pessoas, entre eles Dustin Hoffman, Tom Hanks, Marlon Brando, Jack Nixon, Sean Penn e o nosso queridíssimo Daniel Day-Lewis. Ele é um ator que ele se entrega demais ao personagem. Ele é um method actor. Ele, para esse personagem do Daniel Penville, ele se dedicou por 3 anos, né? Ele se baseou na história de um magnata do petróleo também, que se chama Edward Doney, que é um cara que na época, lá na década de 30, 20, ele teve um patrimônio de 100 milhões de dólares, que hoje seria quase $1,5 bilhão de dólares. Né? Aí do patrimônio do cara. É grana. E aí ele estudou muito, leu cartas de trabalhadores, viu muita questão de fotos, né, fotografias do tempo, do período. Até ouvi alguns making-offs que eles mostraram fotografias dos personagens, de cenários, e o cenário do filme ficou muito fidedigno com as imagens, com aquelas partes onde tinha a parte de telégrafo, os trens, né, as cenas, ficaram muito fidedignas das imagens. Né? Você sabe por quê, Gustavo? Você me deu mais uma deixa. A locação do filme. Eles o Paul Anderson queria fazer na Califórnia, porque a história se passa na Califórnia. O Paul Anderson é da Califórnia. Então ele queria, só que na Califórnia inteira não foi possível achar um cenário tal qual aquele descrito no livro. A Califórnia está moderna. É a 5ª economia do planeta sozinha. Né? Então eles tiveram que achar outro lugar. E eles descobriram um tal lugar chamado Marfa, ou Marfa, com sotaque americano, no Texas. Né? É uma cidade pequena, igual eu disse no filme. Só que é o seguinte, mal sabia ele que havia outrem de olho nessa locação. Havia um outro filme feito na mesma época que também concorreu com esse filme em termos de Oscar, que é o No Country for Old Men, que a gente também tem que fazer aqui, que é um filmaço, filme daquele de... Né? Os dois chegaram na cidade para fazer um scout juntos. E o pessoal do No Country for Old Men, que era, se não me engano, os irmãos Coen, eles falaram, putz, os caras estão aqui. Eles alugaram todos os quartos de hotel da cidade, que tinha um hotel, né? A cidade fica aqui. Só que eles conseguiram chegar lá e tal, e eles dividiram a cidade, né?
E até eles brincam que a cidade é pequena demais para nós dois, né? E tal. E eles dividiram o filme, os dois filmes foram feitos simultaneamente nessa cidade. E concorreram ao Oscar também, né? Concorreram ao Oscar, dividiram o Oscar, da Oscar para um para o outro. E essa cidade tinha, entre benefícios fiscais, né, que sempre é importante, tinha também uma linha de trem particular que poderia ser usada por ambos os filmes, né? Racharam o cenário. Racharam o cenário, literalmente. Estamos falando do filho, né, que era o Dylan Fraser. Ele não era um ator de fato, ele era um estudante ali próximo da locação da cidade. E aí eles trouxeram o menino para ser o ator, e aí a mãe do garoto não queria muito, né, deixar o menino ser ator, e aí o diretor foi tentar convencer, e aí ela falou assim, quem que é esse tal de Day-Lewis aí? Deixa eu descobrir quem que é. Aí ela foi assistir qual filme? Deixa eu chutar, peraí. Gangues de Nova York. Você deixa eu chutar. Aí ela viu o Gangues de Nova York e falou, não! Esse cara maluco vai ser o filme do meu filho. Ator, gente. Você tá louco, né? Aí ela pegou, os produtores pegaram e mandaram outro filme que era A Época da Inocência. Gustavo, eu queria falar da torre em chamas. Eles tinham uma torre usada na extração do petróleo. Exatamente. Então, na história, essa torre, ela se inflama na hora que o petróleo jorra como um geyser e pega fogo e a torre pega fogo. Sim. Só que é o seguinte, eles fizeram essa torre pegar fogo de fato, não foi o computador. Não foi o computador. Só que outro problema é o seguinte, eles só tinham essa torre. Então, a partir do momento que eles tacassem fogo na torre... Que falassem, action! Action! O filme não podia parar, né? Eles teriam que trabalhar. Aí aconteceu algo interessante. Não, eles até deram bem, mas aí, né? Porque é o seguinte, se vocês notarem no filme, a torre começa a pegar fogo de dia. E ela, para nós do mundo do cinema, Gustavo, são 3 horários importantes. Você me desculpa falar assim em tom professoral, jamais gostaria de fazer isso com você, mas fala com eles, eles não estão vendo. Tem pouca audiência, né? Então fala com você. O horário lá do dia, né? Tem o pôr do sol ou o nascer do sol, que eles chamam de Magic Hour. E tem a noite. E a torre é queimada durante esses 3 horários. Então, quando a torre começa a pegar fogo, aquela parte é filmada em sequência, é óbvio, né? E aí entra o trabalho do cinematógrafo, da equipe, tem que ir e tal, não pode errar e tal. Eles começam a filmar, tudo aquilo ocorre muito bem. E tem uma hora que eles teriam que derrubar a torre, né? E o diretor começa a ficar preocupado. Se demorar para derrubar, essa torre vai cair sozinha. A gente não pode perder o shot, a imagem. Sim. Se ela cair, só que ela não caía. Tanto que ela fica até a noite. Né? E tem uma hora que, na hora que eles vão derrubar a torre, não sei se você lembra, eles vão tem uns cabos sustentando, né? E eles vão com machado. Aquilo foi tão improvisado que a gente tem a cena aqui. A hora que um dos caras arremete para dar a machadada, quase acerta o Daniel Day-Lewis. Né? Ele vai dar aquela pancada, na segunda o machado volta, o Daniel Day-Lewis tem que dar uma esquivada. É uma marreta, na verdade. É uma marreta, eu estou falando machado, mas é uma marreta. E o fato mais curioso é o seguinte, a fumaça da torre começa a invadir o filme do No Country for Old Men, que está sendo filmado aí do lado. Que beleza! Então, era um vento forte. Tá no filme, ficou, né? A fumaça é praticamente empurrada para um lado da cena. E é onde estão fazendo No Country for Old Men. E os caras estão ali, mano, assim, pô... Não, fumaça não. Mas você sabe uma coisa interessante dessa história porque pegou fogo ali, você sabe que eles chegaram com um carrinho cheio de dinamite. Aí você olha assim, porra, dinamite vai colocar no meio do fogo, né? Você sabe pra que servia aquilo lá? Eu sei, mas eu quero que você fale. A ideia na hora que você colocou o carrinho e explodiu, ele gera uma onda de choque, que a dinamite está fazendo aquela explosão, e essa onda de choque afasta o oxigênio, e todos sabemos que existe um tripé ali para poder pegar fogo, né? Você tem que ter o combustível, você tem que ter uma faísca, e você tem que ter o comburente. O comburente é o oxigênio. Então, nessa hora que dá onda de choque, o oxigênio se expande, sai, e ele dá uma abafada e diminui o fogo. E uma outra teoria é que ele também destrói a estrutura, destrói terra e tudo mais, e abafa e para o fogo. Né? E é curioso que isso até hoje é usado, né?
Os caras quando tem esses tipos de porque aquele fogo lá não é uma coisa tão comum, é como se fosse um acidente que acontece. Não era para pegar fogo. Não era para pegar fogo. Aí pega fogo, porque o óleo é o combustível para pegar fogo. Pega fogo. E aí eles têm que abafar e eles usam até hoje dinamite que explode lá e abafa. Só completando, Gustavo, os takes dos personagens olhando para o fogo, especialmente à noite, aí sim foram feitos depois com um simulador de fogo. Ele tá ali com até uma cena simbólica que ele tá todo sujo de óleo, né? E aquele, você vê o amarelo do fogo, aquilo lá é um simulador. Inclusive o negócio do fogo foi uma coisa tão perigosa que eles tiveram que tomar cuidado com o material que a roupa estava molhada, né? Sim. Eles tiveram que tomar cuidado para não ser uma coisa inflamável. Por exemplo, eles ficavam muito longe do fogo na hora que estavam filmando com fogo de verdade, porque o calor era tremendo, assim, apesar da distância considerável. Era um fogo enorme. O fogo era assim, queimava, né? Comentando a questão dos atores, né? Nós tínhamos lá o Paul Dano, que nós estávamos falando, ele interpretou o Eli Sunday. Esse Eli Sunday, ele foi interpretado inicialmente por um outro ator que chamava Cal O'Neill. E ele fez metade das filmagens, aí o diretor chegou e falou: queridão, eu acho que não vai dar. Por quê? O diretor não estava gostando do jeito que ele estava rolando ali, mandou ele embora, fizeram um acordo lá, e aí chamaram o Paul e falaram: você fez uma ponta só, agora você vai fazer o Eli, que vai ser como se fosse o irmão gêmeo, e vai seguir. Porque ele já estava fazendo um personagem que era o Paul Sunday, que seria o irmão do Eli. O Eli era para ser outra pessoa. E aí acabou mas não gêmeo. Não seria gêmeo, seria outro irmão. Que seria esse O'Neill, acabou não rolando. Por isso que o cara é gêmeo no filme, por uma conveniência. Que aproveitaram o cara ali e trouxeram ele. Irmão gêmeo. Aí uma última coisa que eu quero dizer aqui é a respeito da trilha sonora. Faz tempo que eu não falo. Nessa trilha sonora é legal porque tem uma parte de silêncio, tem vários momentos de silêncio, uma atenção. E uma boa parte da trilha sonora foi construída pelo Jonny Greenwood, que ele é um guitarrista de uma banda britânica chamada Radiohead. Radiohead. Você conhece Radiohead, obviamente, né? Não me lembro. When you were here before, could look in your eye. Ele é o cara que so fucking special. I wish I was special. Tá bom. But I'm a creep. I'm a widow. Na verdade, na cabeça tem uma coisa. Sabia que o petróleo era feito de milkshake? De milkshake. Eu não sabia disso? Não. E é engraçado que a cena final ele fala... milkshake. Mas aí eu acho que é por causa do nome do cara que é Sunday, né? É. Será que é por isso que eu bebo teu Sunday? Eu bebo teu milkshake? I drink your milkshake. I drink it up. É isso aí. Bom, gente, a gente vai embora. Tchau. Até mais. Find me friendly, baby. Action!